Olá, pessoal da Gazeta do Povo. A gente está aqui no Cubo Conecta, o aniversário de 1 ano do Cubão. Esse prédio maravilhoso onde a gente tem o nosso estúdio de São Paulo, cheio de startup, de empresa importante, de gente fazendo inovação. E eu acabei de saber que a gente vai ser cobaia de uma inovação da qual o Brasil todo quer fazer parte, que se chama 5G. Que é o melhor amigo da gente, Brasil, celular. E é por isso que eu estou aqui com o vice-presidente de tecnologia da empresa que vai trazer essa informação aqui, que é a TIM, o Leonardo Capdeville. Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom. Tudo certo. É verdade que vocês vão trazer o 5G? No prédio só? Vamos. Na verdade, vamos lá. A TIM ela já está presente aqui no Cubo há 4 anos, né? E a gente ama esse ambiente de inovação, de startup. E quando a gente pensa no 5G, fala, poxa vida, a gente precisa, até antes de que isso comece a acontecer no Brasil, preparar as startups para tudo que vem pela frente, para começar a se desenvolver. E aí a gente, conversando com a Anatel, está obtendo o que nós chamamos de uma licença experimental e provisória, para a gente poder ativar o 5G aqui e motivar todas as empresas que estão aqui no Cubo a pensar lá na frente como que vai ser quando o 5G virar uma realidade no Brasil. E o mercado de celular, eu acompanhei como ele surgiu pelo YouTube, que eu nem tenho idade para isso, nunca tive bip, essas coisas. Mas ele meio que surge assim com esse processo meio de fazer um piloto, né? Eu lembro quando foram as primeiras transmissões de telefonia mesmo celular, que era na época que o Collor estava caindo. Alguns repórteres testaram. Depois eu testei o primeiro que tinha internet, que era aquele StarTAC. Nossa, olha, vai falar sobre a idade, Eu hein? tinha 3 anos. Ah, claro. Era a primeira criança a testar. A ter celular. Agora, nós vamos ter esse processo do 5G, que é, mais uma vez, um piloto, mas é um piloto um pouco diferente, porque ele mira também nos usos para o mercado. Mudou, né, o que significa a telefonia celular no país, assim, radicalmente, né? Olha, mudou e eu vou falar de 2 diferenças agora que a gente vê o 5G. Primeiro, quando a gente pensa lá atrás no 2G, 3G, 4G, o Brasil sempre chegou depois. Então aquilo, de certa maneira, já existia no mundo, já estava sendo utilizado e a gente replicava aquilo que estava chegando aqui no Brasil. Agora é diferente. O 5G está acontecendo agora no mundo. Então, provavelmente, o Brasil vai estar fazendo os primeiros testes, provas e aplicações ao mesmo tempo que está acontecendo em outros lugares do mundo. Isso é bacana, porque faz com que a gente não fique a reboque e sim que a gente consiga ter a oportunidade de liderar essa parte do 5G. O segundo aspecto é que o 5G não é só mais um G. O 5G ele é transformacional. Ai, meu Deus. É impressionante o potencial é? que tem. Mas a gente fala 5G, por exemplo, quando mudou do 3G para o 4G, ficou melhor. Mas se você perguntar para uma pessoa que nem eu, de humanas, ficou melhor como? Não sei, ficou mais querido. Eu não sei identificar exatamente o que mudou, mas você não é de humanas. Não. O que mudou? O que muda do 4 para o 5? Olha, eu vou te contar uma experiência agora recente que a gente fez. Aqui o Cubo vai ser o 3º lugar que a gente vai fazer esses testes em rede real sobre o 5G no Brasil. Nós fizemos recentemente um em Santa Rita do Sapucaí, com a parceria com o Instituto Nacional de Telecomunicações e Anatel, e nós pegamos uma casa e fizemos uma casa TIM 5G. Nessa casa TIM 5G, a gente colocou várias aplicações no 5G. E eu vou comentar uma para que você tenha uma ideia de como que o 5G transforma. A gente teve a oportunidade, inclusive, de receber lá o governador de Minas e a gente fez uma ultrassonografia de uma grávida remotamente. Como é que funcionava isso? Você tinha a pessoa que estava sofrendo o exame e uma outra pessoa operando remotamente aquele exame sem nenhum conhecimento de medicina. A médica, na verdade, ela estava em outro ponto da cidade, conectada via o 5G, e ela tinha uma espécie de um joystick que ela ia mandando comandos que chegava numa luva inteligente onde estava sendo feito o exame. E aí ela ia direcionando esse exame. Ao mesmo tempo, ela tinha em tempo real toda a imagem na definição necessária para que ela pudesse fazer o exame. Então, o que isso muda e por que o 5G permite isso? Primeiro, ele consegue ter velocidades muito maiores. Para você ter uma ideia, esse exame para acontecer era necessário 800 megabits
por segundo. Hoje, uma conexão de fibra ótica, a gente fala de 100, 200, 300. Uma conexão 4G, estamos falando de 20, 30 megabits. Com 5G, a gente alcançava taxas de até 1000 megabits, ou seja, 1 gigabit. Então, essa era uma primeira mudança. A segunda é, quando a médica fazia um movimento, ele tinha que ser replicado imediatamente do outro lado. A gente dá o nome disso de latência. E por que a latência é importante? Quando você manda um comando, se a latência é baixa, aquele comando chega imediatamente do outro lado. A gente está falando de um exame. Imagina que fosse uma operação de uma máquina, de uma colheitadeira ou de um carro à distante. Você não pode virar o volante aqui e a colheitadeira virar daqui a 2, 3 segundos. Você precisa que isso ocorra no mesmo tempo. O 5G permite isso. Então ele tem uma latência muito baixa e uma capacidade de transmissão de dados muito elevada pela velocidade. Você já pensou no futuro a gente ter um hospital digital? Vocês resolveram mais médicos, é isso? Quase. Não, mas isso é transformador, porque eu estou brincando falando que é um assunto que todo mundo está vendo na rede social, mas no mundo inteiro, não só, mesmo em regiões dos Estados Unidos, da Europa, mas sobretudo na África, na Ásia, você tem um problema humano enorme que não consegue ser resolvido com o que a gente tem até hoje. Na verdade, vocês estão trazendo aqui, olha, um mundo de possibilidades para resolver problemas das pessoas. Né? Vamos falar do Brasil. O Brasil tem uma taxa de 1,8 médicos para cada grupo de 100 mil habitantes. Na Alemanha, essa taxa é 4. Crescer 1 ponto para a gente significa ter 200 mil médicos a mais. A gente forma por ano no Brasil entre 20 e 25 mil. Então, ou seja, 10 anos, nenhum médico se aposenta, todos eles continuam trabalhando no Brasil, e em 10 anos a gente aumenta 1 ponto. Iria para 2,8. A gente gosta de fazer Não, filho, e ainda né? tem outro, claro, ainda tem outro problema. Mesmo que você resolvesse a quantidade, você ainda tem a questão da dispersão, de ter que colocar médicos em todos os lugares do Brasil. Mesmo que você tenha médicos em todos os lugares do Brasil, você não vai ter especialista. Às vezes naquela cidade você tem um clínico geral. Quando a gente fala dessa oportunidade do 5G e desse hospital digital, é a oportunidade de um especialista remotamente poder estar acompanhando, interagindo, fazendo um exame do que está acontecendo lá na ponta. E aqui a gente está falando de saúde. Imagina isso para a educação. Nossa, isso é revolucionário. É revolucionário. É revolucionário. Porque a gente pensa agronegócio, que você tinha falado da colheitadeira, o tanto de informação que pode chegar lá na ponta, de novas formas de manejo, a questão do gado. Muitas fazendas ainda agem com as tecnologias que a gente tinha na década de 70. E na educação, a gente pode ter uma geração completamente diferente. Completamente diferente. Vou te dar um outro dado que é interessante. No Brasil, a gente tem em torno de 16,7% da população que tem ensino superior completo. Coreia do Sul, 70%. A Coreia do Sul, se você pega 2 gerações atrás, era igual ao Brasil. Sim. Ou seja, a gente precisa dar um salto. É fundamental dar esse salto. Agora, será que a gente consegue, num curto espaço de tempo, criar tantas escolas, formar tantos professores e distribuir? Ou a gente pode fazer, em paralelo a isso, disponibilizar um ensino de qualidade, à distância, dando para quem está lá na ponta a mesma experiência de que ele tivesse em qualquer sala de uma universidade, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, através do 5G, usando óculos que a gente chama de realidade aumentada, você começa a dar ali um treinamento e uma expertise de pegar um professor que está, às vezes, aqui em São Paulo, ensinando uma matéria técnica que demanda de um conhecimento visual muito grande para alguém que está no Amazonas. Então, a capacidade do 5G de transformar é algo que eu sou formado há 30 anos, eu nunca tinha visto uma oportunidade tão grande na indústria de poder fazer essa transformação. E não é à toa que você vê Estados Unidos e China competindo para quem vai ser o líder do 5G. Ou seja, tem uma coisa séria por trás. Eles estão numa briga de faca no escuro por causa disso. Porque isso é um pulo que eu acho que as pessoas que não são da área ainda não se deram conta que vai acontecer. E esse é o ponto. Assim, o que a gente comenta é que tudo isso que a gente está falando da transformação faz com que o país seja mais competitivo. Sim. Que o setor produtivo atue cada vez de uma forma mais eficiente. Então, quando a gente olha o 5G, nós que estamos um pouquinho à frente, vendo esse potencial, tudo que pode ser feito,
dá quase aquele comichão de dizer, gente, não podemos perder esse ciclo. Porque se a gente ficar para trás, significa que a gente vai aumentar ainda mais a diferença entre o Brasil e os demais países. E não é só, por exemplo, trazer a tecnologia do 5G. No mercado de inovação, com raras exceções, quem sai na frente sai ganhando. E a gente tem aqui cérebros que podem produzir transformações maravilhosas em vários tipos de indústria, utilizando essa tecnologia e sair na frente com produtos de mais valor agregado, com exportação de serviços, de modelos de negócio, porque a gente sofreu nos últimos 20 anos uma desindustrialização gigantesca, né? E a gente precisa... É uma oportunidade. Claro, mas esse é o ponto, assim, é uma oportunidade em que a regra ainda vai ser escrita. Não existe líderes, não existe regra já escrita, nem aplicação já definida. Tudo isso está começando agora. Então, quando a TIM, por exemplo, ela traz para o Cubo essa oportunidade, o 5G ele ainda depende da gente ter um leilão da Anatel para liberar as frequências, para que as operadoras implantem o 5G e ele comece a operar. O que a TIM está pensando? Se eu começo a ter essa tecnologia disponível daqui a um ano e meio, mas não existe aplicação, a gente vai perder mais 6 meses, um ano, até que as aplicações venham. O que a gente está buscando fazer é trazer, por exemplo, aqui para o Cubo, para que aqui, nesse ambiente de inovação, as startups já comecem a reconhecer todo esse potencial e já comecem a produtizar e pensar em aplicações e novos serviços que podem ser desenvolvidos. E aí, quando o 5G nasce, ele já nasce já com um ecossistema de oportunidade já pronta. Nós aqui vamos poder usar também? Com certeza. A ideia é que se use. Porque a gente não é bem uma startup. A Gazeta do Povo tem 100 anos. Então... Pois é, e se reinventando a cada momento, né? Sim, mas como que vai ser esse projeto? Quem que pode usar? Quem é que não pode? Agora eu estou fazendo a parte da entrevista que interessa mais para mim que para você. Mas, enfim, quando que começa? Olha, a cobertura, a gente deve ter ela instalada ainda este ano, antes do final do ano. Devemos estar falando aí de alguma coisa entre final de outubro e início de novembro. É uma fase pré-comercial, então a gente não vai comercializar o produto, porque a licença que nós temos é uma licença temporária. Então a ideia é disponibilizar dispositivos para que as pessoas comecem ali a interagir e ir pensando naquilo como que se aplica. Então eu espero que vocês também possam daqui a pouco fazer entrevistas virtuais, transmitindo em altíssima qualidade, e quem sabe o que vem aí pela frente.